Paraty. Paraty, o bairro que mais recebe reclamação na polícia por perturbação do sossego. O bairro das edículas, só que não. Estou aqui em Paraty, Rio de Janeiro. A cidade que parou no Brasil colônia. A cidade que está entalhada no meio da Mata Atlântica e com suas belas ruas de pedra. Paraty é uma cidade de mais ou menos 45 mil habitantes. Ela é a primeira cidade do Rio de Janeiro para quem vem de São Paulo. Paraty também, ao longo do tempo, ela foi se tornando patrimônio da humanidade. Houve tombamento de várias esferas, tanto na parte cultural quanto na parte arquitetônica. Paraty, na verdade, ela é uma cidade, ela é um patrimônio da humanidade, né? Tanto pela Unesco como outras instituições também. Bom, pessoal, mas eu não vim aqui para contar a história de Paraty para vocês, até porque tem gente muito mais capacitada que eu para isso. Se vocês acessarem o YouTube, o Google, né, vocês vão conseguir encontrar muito mais informações. O que eu vim aqui é contar a história de Paraty fazendo comparação com Jaú. Vocês vão ver que a nossa cidade, Jaú, tem muito a ver com Paraty em diversos aspectos. E é dessa maneira que eu vou contar para vocês a história de Paraty e Jaú. O primeiro aspecto a ser levado em conta é o próprio nome, Paraty. Paraty também, assim como Jaú, é um nome indígena, é um nome do tronco linguístico tupi-guarani. Paraty, assim como Jaú também, é um peixe da família dos tainha, aí em São Paulo conhecido como tainha. E Paraty foi dado esse nome à cidade com referência ao peixe, porque aqui tinha muito peixe. Na verdade, Paraty significa isso, né? É viveiro, local de muitos peixes. E era o tainha, né? Então, a origem do nome de Paraty e a origem do nome Jaú tem muita semelhança nesse aspecto. Outro ponto importante é a presença bandeirante. Assim como em Jaú, os bandeirantes tiveram uma ação muito impactante na nossa história. Foram eles que chegaram, os primeiros não índios que chegaram na região, que pescaram o peixe Jaú e que deram nome à cidade. Aqui a presença bandeirante também é muito forte. Aqui em Paraty, os bandeirantes também foram protagonistas em diversas fases da história de Paraty. Esse é um outro ponto que a gente tem em comum juntos. Uma outra coincidência entre as cidades de Jaú e Paraty é a sua fundação. A fundação de Paraty também se deu pela doação de terra de uma grande pessoa, um grande dono de terra. Aqui era uma mulher, a peculiaridade é essa, a dona Maria Jacomé de Melo. Ela doou partes de suas terras, ela era dona de Sesmarias na época, para que seja construído o povoado e a cidade de Paraty. Bom, Jaú também aconteceu isso, né, com os fundadores. A gente pode citar José Ribeiro de Barros, a gente pode citar Gomes Botão, Bento Navarro, Manuel Lopes. São pessoas aí que doaram terras onde hoje
ficou em torno da matriz Nossa Senhora do Patrocínio em Jaú, para que seja construído tanto a cidade quanto também o povoado. Na parte cultural, a gente pode destacar a coincidência entre ambas na parte religiosa. A Igreja Católica e a religião cristã é muito forte aqui em Paraty, assim como é em Jaú. Em Jaú, a Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, né, a matriz, também tem outras tantas igrejas em Jaú. Elas compõem características de cidades colonizadas e que por um tempo passou a ser majoritariamente católica e cristã. E aqui em Paraty é muito comum a gente andar pelos becos, pelas ruínas e trombar na verdade com igrejas assim, né? É muito comum, então isso mostra a forte presença da igreja e da religião católica aqui. Pessoal, outra triste coincidência, mas que a gente não pode deixar de falar, foi a escravidão. Jaú, fundada em 1853, passou aí mais de 30 anos com essa prática, né? E Paraty também. Paraty, na verdade, é bem mais antiga, ela é datada aí de volta de 1650. Então, a atividade escrava aqui durou muito mais tempo. Inclusive essas pedras que vocês estão vendo aqui, possivelmente, quase com toda certeza, foram colocadas aqui, foram construídas essas ruas por mãos de negros escravizados. Bom, pessoal, Paraty é uma cidade que tem um território muito grande, é um território costeiro, de mar, de Mata Atlântica, e onde a gente está é o centro histórico, né? Aqui existem muitas praias lindas, Trindade e outras tantas aí, cachoeiras. A pergunta que se faz é por que Paraty tem ainda e conserva, né, essas estruturas antigas aqui do Brasil colônia, por exemplo, Jaú não, né? É muito comum a gente passar no centro de Jaú, naqueles casarões arquitetônicos lindos, e ver comércio, né? Lojas de roupa, lojas de departamento e etc. Por que Paraty não virou um centro comercial e agora é preservado e conservado? Muito por conta da sua localização geográfica, né? Paraty teve o seu apogeu na época do ouro, na época também do café. Então esses casarões e essas casas aqui são de pessoas importantes da época, né? Então, ao longo do tempo, com certeza também ia virar comércio, ia virar uma cidade como a gente conhece. O que aconteceu é porque o difícil acesso a Paraty fez que quando acabasse a corrida do ouro e do café, isso aqui ficou meio que abandonado mesmo, né? E lá por volta de 1950, eles perceberam e investiram no turismo. Então não deixaram as fachadas serem transformadas aí em comércio. Isso é uma das curiosidades aqui desse rico centro histórico da cidade de Paraty, do Rio de Janeiro. Outro ponto que a gente pode destacar entre Jaú e Paraty é a estrada. Por que estrada, né? Bom, destacando o Rio Tietê, que era uma importante estrada fluvial que ligava aí o litoral de São Paulo e o seu interior, né? Como vocês sabem, o Rio Tietê nasce em Salesópolis e vai desembocar lá no Rio Paraná. Isso é atravessando praticamente todo o estado de São Paulo. E ele se tornou uma importante estrada de ligação dos bandeirantes e de outros desbravadores aí do oeste paulista. Paraty também teve uma importante ligação. Ela era, na verdade, o ponto final entre a corrida do ouro. Quando descobriu o ouro em Minas Gerais, esse ouro era escoado e era transportado para Portugal aqui, nesse belo mar de Paraty. Então Paraty também
tem uma forte ligação aí com estradas, né? Essa estrada, que a gente fala estrada do ouro, que liga Minas Gerais até o estado do Rio de Janeiro para o escoamento, ela era uma antiga trilha indígena guaianás que os colonizadores aí, esse pessoal que corria atrás do ouro, né? Eles utilizavam, trouxeram escravos, pavimentaram essa estrada e a partir de então começaram aí a escoar todo esse ouro para o porto de Paraty em direção a Portugal. Outro ponto em comum é a segregação, isso mesmo. Jaú, é muito comum vocês ouvirem histórias que depois do período de escravização dos negros africanos, Jaú passou a ter um certo preconceito com os negros, assim como teve apartheid na África do Sul, nos Estados Unidos a gente é comum ver também, né, a luta de Martin Luther King. Em Jaú também aconteceu isso, né? É muito comum a gente ler e escutar histórias como o Jardim de Baixo, o Jardim de Cima. Um era só para negros, o outro era só para brancos. Do lado de fora, os negros poderiam andar, mas pro lado de dentro não. A questão do Pelé na piscina municipal. Então a segregação foi muito forte em Jaú, em outros locais da América também, né? Até fora. E aqui em Paraty também. A gente vai falar agora de igrejas que eram para brancos, igrejas para negros, igrejas para pardos, né? E eu vou contar um pouco também e mostrar essas igrejas aqui em Paraty para vocês. E essa aí também triste, né, semelhança com Jaú, que é a segregação. Essa é a igreja matriz Nossa Senhora dos Remédios, tá? Essa igreja, obviamente, era a mais frequentada pelos brancos. Essa igreja é a igreja Nossa Senhora das Dores. Ela era mais frequentada pela burguesia, isso é, pela alta camada social da época, né? Os mais endinheirados, os mais ricos. Essa é a igreja Nossa Senhora do Rosário. Ela era mais frequentada pelos negros. Essa é a igreja de Santa Rita. Essa igreja, ela era mais frequentada por pardos. Isso é o que a história fala. São pessoas aí já com influência da mixigenação, né, com os negros escravizados europeus. Isso mostra com que a segregação ela era muito evidente nessa época, né? Não só em Jaú, em Paraty, mas como no Brasil colônia, do modo geral. Outra curiosidade, pessoal, é esse tipo de calçamento, né? Que você vê, aqui tem uma calçada um pouco até aqui. Aí depois ela desce. Tem uma curva. O meio da rua, ela é o lugar mais baixo. Aí depois começa a subir de novo. E aqui tem também uma outra pequena diferenciação de passagem, tá vendo? Aqui. Bom, isso, pessoal, é porque o mar é logo ali. O mar e o mar. Essas ruas foram projetadas baseado nos métodos sanitários da época, né? Porque não tinha saneamento básico, isso não tinha um banheiro. As pessoas jogavam os seus excrementos, né? As suas necessidades fisiológicas na rua. Isso mesmo. Colocavam em vasilhas, né? Nos famosos pinicos. Depois aqui em janela, atiravam janela fora e caía aqui no meio da rua. Então aqui ficava em todo tipo de sujeira, também passava carroça, cavalo, né, fazia muita sujeira.
e as pessoas só podiam andar nesse cantinho da calçada, tá? E o resto era inundado aí por lixos e excrementos. Aí, como Paraty fica na altura do mar, quando a maré subia, encharcava. É muito comum até hoje essas ruas ficarem alagadas. Por isso que muitos falam que é a Veneza brasileira. Isso fica alagado e a própria água do mar, ela lava as ruas. Tá vendo que tem bastante areia aqui, né? Porque tá próximo do mar. Então esse tipo de calçamento, ele foi projetado para isso, né? É um calçamento que a gente fala pé de moleque. É bem difícil andar aqui, como vocês viram no vídeo. E foram pedras trazidas de Portugal, né, pelos navios portugueses, e depois esses navios voltavam carregados de ouro. Isso mesmo. Outro ponto em comum entre as duas cidades é o café. Isso mesmo, como vocês podem ver, esse casarão de 1836 é do ciclo do café, tá? Paraty passou pelo ciclo do café, pelo ciclo do ouro e do café. E Jaú, como vocês sabem, o café teve uma importância significativa na nossa história, né? E Paraty não foi diferente também. Sacos e sacos de café eram escoados para a Europa aqui de Paraty, né? Isso trouxe dinheiro também. Outra questão importante que vocês podem ver é os símbolos maçônicos, né? Da maçonaria, que era muito presente no Brasil e muito presente também aqui em Paraty. Esses símbolos eram usados para que outros maçons reconhecessem, né? A maçonaria é uma entidade, uma associação, e que a gente pode falar dela num próximo vídeo, né? Porque é um tema um pouco mais complicado, tá? Mas o que é fato é a presença da maçonaria aqui em Paraty e do ciclo do café, assim comparando com Jaú. E esse casarão, ele expressa isso. A parte de baixo é uma parte do ciclo do ouro e a parte de cima já é do café. Elas são diferentes, se vocês olharem com mais atenção a arquitetura. Isso é muito comum acontecer aqui, tá? As casas de um andar só era do período do ouro, do ciclo do ouro. Quando se construíam o segundo andar, era mais ligado ao café, como expressa aqui a data, 1836. Então, subir na vida significava isso, construir o segundo andar. Daí a expressão. Eu vou mostrar outro casarão que a gente vai poder ver bem isso. Pessoal, nesse casarão também vocês vão conseguir ver bem isso, né? Nessas três casas, na verdade. A parte de baixo, ela é toda mais simples, né? Do período do ouro. E em cima é já do período do café, século XIX. A arquitetura muda, né? Vocês percebem que já tem ali sacada de ferro, tá? E aqui em amarelo mais símbolos da maçonaria, tá? Para que os seus semelhantes se reconhecessem. Isso mostra tudo que a gente acabou de falar. Pessoal, essa é a famosa Rua do Fogo, tá? Tem várias teorias, na verdade duas, sobre esse nome. A primeira delas é porque nesse local, como os postes não existiam luz elétrica, na verdade as ruas eram acendidas por lamparinas, essa espécie de luminária pública. Então, antes de escurecer, passava geralmente um menino ou alguém acendendo, né, essas lamparinas aí públicas, e fazia-se uma fogueira para isso. Então, por isso que se chamava Rua do Fogo. Outra versão é que aqui nessa rua também abrigava uma rua de prostíbulo. Então ela se transformou em prostíbulo e fogo de fogueteira, de meninas fogueteiras. Mas isso são histórias que são contadas, né, ao longo do tempo. Mas o fato é que sim, se chama Rua do Fogo, e que foi uma rua aí que teve movimentação de prostíbulos, tá? Assim como Jaú também, né? A Rua Saldanha Marinho e o entorno dela, onde hoje é a Pastilha de Itagiba, por ali, eram tudo zona de prostituição antigamente, tá, pessoal? Então essa também é uma comparação aí com Jaú.